Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é aula de tricologia e, claro, muitas pessoas me pedem para que eu aborde o tema sobre fatores que influenciam no crescimento do cabelo. Então, eu já tenho aulas aqui falando sobre quedas de cabelo, dei uma leve pincelada, simplifiquei o máximo possível, mas é claro que uma aula como essa também ajuda a entender os dois lados. Professor, quais são esses dois lados? O lado que leva o processo de queda e o lado que leva o processo de estimular o crescimento do cabelo. Eu vou dar uma leve pincelada em relação aos fatores queda e aí a gente entra nessa aula falando sobre os fatores de crescimento, tá, pessoal? Gente, existem vários fatores e não são poucos, não, são muitos. Desde depressão, falta de vitamina, alimentação, estresse. Agora, por exemplo, veio a onda do Covid e claro que isso afetou muito. Então, muitas pessoas que tiveram o contágio do Covid, depois passou a quarentena, perceberam ali que estava tendo muita queda de cabelo, gravidez. Gente, são vários fatores ali que levam ao processo de queda, Quando fala-se em queda, diz respeito justamente, aonde sai ali o fio com o folículo piloso. Então, como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu volto a repetir, esclarecer que queda e quebra são totalmente diferentes. Quebra é quando o cabelo realmente ele está interligado entre a haste e ele quebra, Isso pode ser, claro, fatores de químicas, outros processos como ressecamentos, falta de nutriente, fortalecimento da fibra capilar, entre outros aí. Mas, como eu falei, são vários fatores. E, como eu sempre oriento, posso deixar aqui, claro, mais uma vez a orientação de que você tem que buscar ajuda a um dermatologista ou caso você seja um profissional que esteja passando por uma situação onde você tem que indicar algo para sua cliente que está com queda de cabelo, mais uma vez eu sempre oriento você a indicar a sua cliente para um dermatologista. Lá com certeza ele vai fazer uma bateria de exame e nessa bateria de exame vai diagnosticar exatamente quais são os fatores exatos, que pode ser mais de um em uma só pessoa, Quais são os fatores exatos que estão aí sendo predominante para acontecer a queda do cabelo da cliente. E o quanto antes a pessoa buscar ajuda nesse quesito, melhor, De repente, às vezes é uma doença que ela não é contagiosa, às vezes é uma falta de nutriente, às vezes é falta de repente, você ter uma calma aí no teu trabalho, diminuir os estresses, que está acontecendo muito aí nos dias de hoje, atualmente, Às vezes também é uma má alimentação e também possivelmente pode ser devido a alguns processos de gravidez, alguma cirurgia, alguns tipos de remédio que a pessoa está tomando, Ou de repente o famoso aí que infelizmente muitas pessoas acabam passando por ele devido ao câncer, Que é o processo de quimioterapia também que acaba acarretando muitas quedas aí. Agora é claro que tem alguns vilões, Que no dia a dia você pode deixar de usar justamente porque se for só esses vilões fica mais fácil, no caso, um boné, um chapéu, uma touca, algo assim também pode influenciar na queda do cabelo. Justamente porque vai criando fricções no couro cabeludo, principalmente para quem usa muito boné, capacete, acaba acarretando ali uma fricção no couro cabeludo e com isso solta o folículo piloso. Esses são os fatores de queda. São vários aí que podem dar mais de 10 horas de aula só falando sobre isso. Mas hoje eu vim falar com você a respeito, dos fatores que influenciam no crescimento do pelo, ou do cabelo. E aí eu classifiquei 3 fatores apenas, porque são os fatores principais que faz o desenvolvimento do cabelo. O primeiro aqui é a proteína, Aí entra justamente o fator que eu falei, se está acontecendo queda, de repente é falta de algum tipo de proteína, pode ser que seja. Na alimentação sua está faltando algum tipo de proteína que fortalece aí o crescimento do fio. E é claro que na proteína eu coloquei aqui, nutrição desequilibrada produz efeito catastrófico nos cabelos. Ou seja, às vezes a pessoa está
fazendo uma alimentação errada, com a sua nutrição desequilibrada, e ele vai acarretar justamente um efeito catastrófico justamente no fator de queda, né? Então, por exemplo, se você quer ter cabelo saudável, procure ter uma boa alimentação. E essa alimentação, gente, ela vai trazer os nutrientes mais importantes para o fio de cabelo, que são a cistina, arginina e citrulina. Inclusive, arginina e citrulina são só encontrados no fio de cabelo, só para você ter uma ideia. Mas é óbvio que na sua alimentação, né, você vai encontrar, por exemplo, ali, ó, no leite, na carne, no ovo, no peixe, né, nas verduras, você vai encontrar esse sistema que é o que vai trazer ali fortalecimento para o fio de cabelo, que nada mais é do que blend de aminoácidos. Gente, cistina, arginina, citrulina, todos eles são blends, né? Juntando eles, é um blend para ser uma formação da queratina. E é claro, gente, que a célula, vamos ver, você sabe qual que é a maior célula existente, né? Você já, com certeza, teve contato com uma célula aí. A maior célula nada mais é que o ovo, né? Você consegue, estudou sobre isso, consegue lembrar que, né, um sistema celular ali, ele é bem parecido com o ovo. Então a maior célula é o ovo. Para você entender, né, esse enrijecimento da célula e se transformar em queratina no fio de cabelo, é uma grande quantidade de ovos, né, vamos dizer assim, para você entender, que eles se juntam e aí eles, né, enrijecem, transformam em queratina, e a queratina automaticamente ela vai sendo expulsa do bulbo capilar, né, esse queratinócito, obviamente, e vai transformando ali nessa base fibrosa do fio de cabelo, tá? Então, para você ter uma ideia, então para se transformar justamente no fio de cabelo, precisa de vários nutrientes para criar uma queratina, e essa queratina várias outras para formar ali o crescimento do fio de cabelo. Então, naturalmente, você já percebeu o quê? Automaticamente, a cistina, ela é justamente rica em enxofre, que é um dos mais encontrados no fio de cabelo. E esse fator enxofre, ele está aonde, gente? Aonde você encontra o enxofre? Justamente nas pontes de sulfeto. Tá? Então, como é uma aula de tricologia, nós estamos falando diretamente sobre esse processo de doenças e o que pode ajudar a você também a fortalecer o fio de cabelo. Agora, é óbvio, pessoal, que nós estamos falando das proteínas, né? Então, a sua alimentação vai ajudar no estímulo do crescimento do fio de cabelo. É por isso que, por exemplo, né, os animais, né, a maioria deles são ricos em pelos por todo o corpo, porque eles trabalham muito essa questão de alimentar muita proteína, né? Então, fortalecimento do fio de cabelo dos animais também é um proveniente de alimentos à base de proteína. Você pode ter uma ideia aí, se você tem um gato, se você tem um cachorro, né, um pet seu aí que tem pelos, percebe-se que se há uma grande quantidade de perca de cabelo, ou pelo, na verdade, você vai buscar ali um veterinário e ele vai dizer, olha, a alimentação desse animal está, né, fraca, precisa enriquecer ela com alguns tipos de vitamina. Então, ele vai trazer para você ali alguns tipos de vitamina, que é o próximo passo que eu vou falar agora. Alguns tipos de vitaminas para enriquecer essa alimentação do seu pet e, com isso, eliminar a queda ou diminuir a queda. Agora, por que eu falei sobre o fator animal? Tem tudo a ver com a nossa vida também. Então, às vezes, de repente, só a sua alimentação pode ser que não seja suficiente, porque o teu metabolismo não está produzindo vitaminas necessárias para o crescimento desse fio. Então, quando acontece isso, precisa ter um estímulo, precisa ter algo, né, direcionado para aquele processo. É como se você, por exemplo, tivesse cortado o dedo e tivesse que usar ali, né, um remédio diretamente na ferida para cicatrizá-la. Então, a vitamina trabalha dessa forma. Ela vai diretamente aonde é necessário que ela vá
para fazer o processo que é necessário ser feito. Se é o processo de crescimento do fio de cabelo, a vitamina vai ajudar. Então o médico vai verificar ali quais tipos de vitaminas faltam, né, em você, obviamente, e ele vai ajudar, fazer o estímulo dessas vitaminas. E é claro que essas vitaminas também, mais uma vez lembrando, elas são encontradas nas nossas alimentações. O que eu quero explicar e simplificar para vocês é que quando a alimentação não é rica em vitaminas, é óbvio que automaticamente você vai ter que buscar ajuda a um profissional e ele vai te direcionar os tipos de vitamina necessários. O tipo de vitamina mais utilizado, né, para o fortalecimento do fio de cabelo é a vitamina D, por incrível que pareça. E nós temos ela ricamente aí quando a gente sai ao sol. É claro que você não vai ficar, né, o dia todo embaixo do sol para fortalecer seu fio de cabelo e ter contato com os raios UV ou VA, né? Então, ocasionar uma doença pior para a tua pele. Então, se tratando de tricologia, nós temos a vitamina D, né, que é liberada pelo sol, mas também na nossa alimentação é encontrada ela. Agora, ela é uma das vitaminas que fortalece o fio de cabelo, tá? O pelo, na verdade, independente seja na cabeça, o pelo em geral que está no seu corpo, né? Indiferente. Agora, se tratando de vitamina, é necessário também entender que, voltando ao fator de queda, existe um ciclo de vida no fio. Então, é importante observar que, de repente, em alguns momentos, não é a falta de vitamina que está dando o fator de queda. É simplesmente porque é necessário ter esse ciclo. Gente, não é provado, né, em qual momento que acontece o ciclo, até porque não é de uma vez todos os fios que acontece isso. Vai havendo variações, né, de fios, né, em toda a cabeça. Comprovadamente, sim, observa que de tempos em tempos eles fazem o ciclo, mas claro que não é tudo em uma região, senão você ia perceber ali claramente uma base, né, sem pelo e depois nascendo no mesmo lugar. O que você percebe é que há pelo menos, né, por dia, uma perca de 100 fios. Então, para você entender melhor, se a média de fios que está caindo aí, né, da tua cliente ou de você mesmo, é em média 100 fios, está tranquilo. Então, você está com a tua saúde perfeita, alimentação perfeita, as vitaminas estão perfeitas, então não tem que se preocupar. É natural que haja sim essas quedas. Mas, como eu falei, se a nossa aula hoje é de fatores que influenciam no crescimento do pelo, eu preciso trazer aqui um terceiro, que são sais minerais. Gente, para você ter uma ideia, nosso corpo, a maior quantidade de minérios, no caso, é o ferro. Nós temos maior quantidade de mineral ferro. Só que o segundo maior é o zinco. Então, só para você ter uma ideia, nós temos o quê? Ferro, zinco e enxofre, né? São esses os principais ali, principalmente encontrados no fio de cabelo. Mas o zinco, ele é importantíssimo para o fio de cabelo, para o crescimento do fio de cabelo. E como eu falei, quando de repente você for até um especialista, ele vai te indicar algum tipo de remédio, né? Algum tipo de tratamento que tem muito a ver com zinco, ferro e enxofre. Por que não? Né? De repente, às vezes, vai passar algumas pílulas, alguns remédios, algum tratamento nessa base. Então, são os três principais fatores: proteína, né? Vitaminas, que eu falei, e os sais minerais, né? Que, com certeza, se você tem uma alimentação que contém muito forte zinco, ferro e enxofre, vai te ajudar aí nos fatores de crescimento. Então, se você percebe que a sua alimentação é pobre em esses fatores, proteína, né, onde vai encontrar cistina, vai encontrar arginina e citrulina, né, ou de repente não é uma alimentação com bastante vitaminas e de repente não tem esses fatores de sais minerais, é importante ficar atento a isso. Eu estou dizendo para você como cabeleireiro, mas também tem muitas pessoas que não são profissionais na área que me seguem e precisam dessas dicas. E por falar em dicas, eu trouxe aqui algumas dicas interessantes. Ó. Os pelos crescem em função da proliferação de células da matriz e da contínua conversão das células em queratina. Como eu falei, eu vou repetir para vocês. A maior célula, né, que você consegue
ver, visualizar é o ovo, independente de qual seja o ovo, né? Pode ser de codorna, pode ser de galinha, pode ser de avestruz, é a maior célula. Aquela célula proveniente da contínua conversão dela em queratina é que automaticamente faz o crescimento do fio. Então, várias células faz a conversão, né, se transforma em queratina e aí cria o enrijecimento, criando ali a haste do fio de cabelo. É claro, gente, no bulbo capilar existe todo o processo de irrigamento. E também lá no bulbo capilar você vai encontrar ali, né, o sistema nervoso, né, onde tem um músculo eretor que faz o processo do fio de cabelo, né, quando você está arrepiado, com frio, ou alguma coisa assim, ou teve um contato com a parte mais elétrica, ele ficar ereto. Então é o sistema nervoso chamado músculo eretor. Está no bulbo capilar, como também está no bulbo capilar ali, né, dentro da base do invaginamento, o processo que faz as glândulas sebáceas produzir oleosidade. Esse todo o processo de irrigamento, de processo de liberação de nutrientes, é que faz com que as células, né, matis, no caso ali, faz a contínua conversão das células em queratina. Ok? Essa é uma dica legal para vocês entenderem aí como funciona esse processo, né? Que é muito bacana, é fantástico, né? Outra dica que eu coloquei aqui, ó, crescimentos têm variações de acordo com a região, sexo e idade. Ou seja, muitas pessoas me perguntam, professor, como é que é essa questão do crescimento aí? É para todo mundo? É igual para todo mundo? Gente, não é para todo mundo igual, né? Então há uma variações diferenciada muito grande. Por exemplo, há um momento na nossa vida, né, que o fio de cabelo ele vai mudando a sua estrutura. Por exemplo, o bebê nasce com um tipo de fios de cabelo, né? Na barriga da mãe ele tem uma estrutura. Quando ele nasce, aí ele vai modificando esse processo desse fio, transformando em outra estrutura, chegando na puberdade também com uma base diferenciada, e já na velhice, né, você encontra uma outra estrutura também. Então você vai perceber ali que há variações de idade para mudanças em relação a isso. E claro, gente, que chegando a uma certa idade, as pessoas têm a tendência de ter o cabelo mais fino e mais ralo. Não, isso não é uma generalização, não estou generalizando para todos, mas obviamente existe sim, né, categoricamente falando, essa mudança comportamental dos fios de épocas em épocas. Então você consegue perceber lá naturalmente na criança é um tipo, na puberdade, né, adolescência é outra, e claro, já na velhice também é outra estrutura, ok? Essa estrutura pode mudar justamente em relação à textura do fio, sendo ele fino, médio, grosso, e depois também, né, de grosso para médio para fino também, voltando, é como se fosse um ciclo que ele, né, volta para trás. Então vai até o final, depois volta, né? Ele começa fininho, vai até uma base grossa onde ele se mantém por um período e depois ele começa a voltar para uma base mais fina. Então as pessoas mais idosas, se você tiver contato com alguém ali, observa que os fios do cabelo delas se tornam mais fininhos de acordo com a idade, tá? Agora, como eu falei, de idade, né, região, por que região? Porque dependendo da região, a alimentação muda. E esse fator de mudança de alimentação favorece muito justamente para essa diferenciação. Por exemplo, vamos lá, no continente asiático, você pode observar que as pessoas, né, desse continente têm uma estrutura de um fio mais forte, né, tem uma estrutura de um fio muito maior e também com um crescimento muito mais rápido, justamente pela região e também pela alimentação que eles têm ali. Se de repente nós, aqui na nossa região, continente americano, estivesse essa alimentação, possivelmente nós teríamos um fio de cabelo mais fortalecido. Até porque vocês podem observar que os índios, né, com a sua alimentação muito mais voltada para uma proteína muito mais rica, eles têm a tendência de ter fios de cabelos, né, com mais fortalecimento. O que acontece é que nós vivemos em um momento, né, onde tem um capitalismo muito forte e tem ali alimentos muito mais industrializados. O fator de ter alimento mais industrializado também pode acarretar
ter alimentos que têm menor quantidade de proteína, né? Não é tão rico assim em proteínas e não fortalece tanto. Então, como eu falei, né, idade, região e sexo tem muito a ver. Geralmente, o sexo feminino, a mulher é mais preocupada com a sua beleza em relação ao cabelo, mas devido à questão hormonal, pode sim e com certeza, né, visivelmente você consegue ver diferença em relação ao sexo masculino para o sexo feminino, se tratando aí do fio de cabelo, né? Agora, em relação à queda de cabelo, o homem, ele tem ali uma dificuldade maior de aceitar a calvície, justamente questão hormonal, obviamente, né? Mas sabe-se que tem muito mais o fator de queda para o homem, dependendo da idade, né? Por questão hormonal. A mulher também pode passar por esse processo, e aí, passando por esse processo de queda e calvície, ela tem tratamento, o homem também tem, só que esses tratamentos podem haver variações, como eu já falei. Às vezes a parte do homem é mais genético, e por ser genético, acaba não tendo tratamento, né? Podem ter ali o chamado, né, retardamento, então retarda ali, se a pessoa ia ficar calva com 50 anos, 40 anos, né, pode ser que chegue aos 60 com menor quantidade de possibilidade de ser calvo. Ou o contrário, se você de repente tem aí seus 30 anos e já é calvo, né, possivelmente se você tivesse feito um tratamento lá atrás, conseguiria chegar até os 40 com maior quantidade de cabelo que você tem hoje. Mas é um retardamento. Isso não quer dizer que vai ser um tratamento para que não aconteça a calvície, né? Hoje em dia, gente, a tecnologia já está bem avançada e, claro, tem ajudado muito, né, nesse fator. Mas ainda é um passo de cada vez. Outra dica importante que eu coloquei aqui foi o quê? Textura capilar fina, média e grossa, dependendo da genética, podendo variar não só de pessoas, como também de fio para fios. O que é isso aí, professor? Eu vou explicar para vocês. Imagina só, por exemplo, né, que em uma cabeça, né, tem mais de um tipo de fio de cabelo. O que é isso? Questão genética. Às vezes o fator, por exemplo, nós moramos, né, no Brasil, nós somos brasileiros e temos uma mistura de miscigenação de raça, né, etnias que se misturaram e com isso você percebe que há uma grande mistura no DNA. Com essa mistura no DNA, em uma só pessoa você pode encontrar todos os tipos de textura de fios. Você pode encontrar fios médios e grossos na mesma pessoa, fios crespos e lisos na mesma pessoa, variações de fios ao invés de ser só crespo e liso, você vai encontrar aí mais ondulado. Então essa variação tem a ver, no caso, com o fator genético. Agora, o que eu falei foi textura capilar. O que é textura capilar, professor? Textura capilar é o diâmetro, né? É esse processo aqui. Você pode encontrar fios finos, médios e grossos, então você vai citar como textura, né? Esse fator de textura, como eu falei, é mais uma vez relacionado à questão genética, né? A questão de etnia, mais uma vez lembrando que no continente americano, principalmente, que é o, né, sul-americano, que é onde o nosso país está, tem muito mais variações devido a essa mistura de raça. Se você for, por exemplo, continente asiático, né, você vai ver ali fortemente, né, a influência de uns fios mais lisos e grossos. Né? Se você estiver, por exemplo, no continente africano, e todo o continente africano, independente de qual país da África você estiver, você vai perceber ali que há uma grande influência em cabelos mais afro. Né? Então essas variações aí é muito legal você observar. Ok? Essas são as dicas dessa aula de tricologia, são sensacionais para vocês impulsionar a carreira de vocês, e lembrando que agora você pode sim indicar para o teu cliente, né, uma boa alimentação, né, envolvendo os nutrientes, principalmente a cistina, arginina e citrulina, que são aminoácidos, né, que fazem parte do blend, né, de queratina, que é o blend que forma a queratina, e depois as vitaminas, né, gente, que vocês vão trabalhar aí, ó. Eu até coloquei aqui, ó, para vocês terem ideia, o que a falta da vitamina acontece no fio de cabelo. Vamos lá. Falta produz queda, isso vocês já sabem, né? Deixa eles mais frágeis e enfraquece
Às vezes o cabelo fica com mais facilidade de quebrar. Às vezes ele não tem tanta queda, mas ele quebra com facilidade. Agora, as vitaminas, o que elas fazem, gente? Protege e neutraliza o bulbo capilar. Além das vitaminas proteger, ela neutraliza ali. Ela faz uma neutralização para que não haja nenhuma reação ali de contaminação ao bulbo capilar. Ok? Gostou dessa aula? Se você gostou, curte aí. Se você chegou até o final e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreveu no canal, viu ali um sininho, clica nele, clica em todos para você receber notificações do YouTube para vídeos que eu coloco aqui no canal e também para aulas ao vivo que eu entrego aqui para vocês. Galera, quem está em junho comigo, dia 21, 22 e 23, eu vou fazer um convite especial para você agora. Teremos Masterclass de corte de cabelo feminino. Quero muito você lá. Tá? Se você já me conhece, justamente pelos vídeos de corte de cabelo que eu coloco aqui, você vai ter a oportunidade de ter aulas gratuitas comigo. 100% online, 100% gratuito. Professor, como é que eu faço para estar nessa Masterclass? Aqui mesmo nesse post tem um link para você ir para o grupo do WhatsApp, ok? Esse grupo dá direito de você se inscrever e, claro, são vagas limitadas para estar nesse dia lá comigo. São 3 dias sensacionais de bastante conteúdos que vai enriquecer muito a sua área na questão de corte de cabelo feminino. Precisava dar esse recado? Sim, porque tem muitas pessoas que têm medo, dificuldade e insegurança na área de corte de cabelo. Se você é essa pessoa e vê até o final assistindo esse vídeo é porque você confia no meu trabalho e quer crescer profissionalmente falando. Então não perca tempo, já vai lá, descrição fica entre o título do vídeo e os comentários que você deixa. Tá? Então vai lá, clica no link lá, vai para o grupo do WhatsApp, espera lá, que eu quero te ver nessa Masterclass de corte de cabelo feminino. Deixa seu comentário aqui. Que vídeo que você gostaria de ver eu colocando aqui? Sobre tricologia? Mais ainda conteúdos? Sobre cosmetologia? Mais ainda conteúdos? O tema que você deseja aí, nós vamos estar trabalhando. Colorimetria, por falar nisso, né? Toda quinta-feira temos colorimetria. Um beijo para você, Pai do Céu abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.